Olá, bênçãos satânicas e luciferianas, Avisos Lux. Bem-vindo ao canal Mago Lucifer. Chega se inscrevendo, chega curtindo, chega compartilhando, tá? É da sua responsabilidade o engajamento desse canal, tá? Da minha parte, trago aqui conteúdo sobre magia, sobre gnose, sobre quimbanda. Sexta e domingo são dias que posto vídeos sobre tarô, sobre cartas, tá? Sexta-feira, particularmente, jogo com Padilha, tá? Então, mas assim, eu vou estar revezando, ok? E durante a semana posto vídeos, tá? Hoje, né? Vou postar aqui 2 vídeos, esse aqui é o primeiro, tá? E nesse vídeo que estamos aqui, eu venho contar a minha história, tá? Meu nome é Rodrigo, tá? Sou um sacerdote luciferiano e tenho 38 anos, sou carioca, nascido e criado, tá? Nasci no mesmo lugar, estando aqui, nasci na maternidade Fernando Magalhães, bairro de São Cristóvão, tá? Eu sou o 7º filho de uma 7ª filha, tá? E um de 7º filho também, coincidência, né? E quando a minha mãe me teve, ela me teve com entre 39 e 40 anos, né? Na época que nasci, a questão de risco, tá, da mulher ser mais velha, próximas ali aos 40 anos ou depois dos 40 anos, é muito grande. A probabilidade às vezes de aborto instantâneo, né? Ou de perda da criança assim que nascer, ou alguma sequela, tá? Então, minha mãe foi tratada, ela é hipertensa, um risco grande de ter eclâmpsia, né? Daí dá uma hipertensão, faltar oxigênio, né? Nascer morto mesmo. E eu nasci, tá? Ela me consagrou, né? Me consagrou São Jorge e tal. E eu particularmente tenho essa questão, né? Dentro do orixá, minha energia, né? Com os deuses africanos, né? Que os orixás são deuses, tá, gente? Nação por um. É Ogum, né? Ogum. Coincidência? Nada é coincidência, né? Tudo é providência. E assim eu nasci, tá? A criança mais forte do berçário. Eu fui a única criança que não necessitou de pegar sol, tá? Não necessitou de ficar na incubadora por um tempo, porque eu nasci altamente saudável. O mais pesado, maior, né? E até, quiçá, o mais cabeludo das crianças, né? E assim me foi minha infância, uma criança normal, introspectiva, porque sou virginiano, né? Eu era muito introspectivo, porém muito observador. Com a questão dos deuses, com a questão da história, de estudar desde a tenra idade, sempre tirei as melhores notas, né? Eu sempre tive uma questão muito grande assim de entender, de compreender, não dizer, olha, a pessoa falou isso, beleza, gostei. Não, a pessoa falou, eu senti um chamado e vou buscar. E assim comecei a me interessar com história, né, deuses antigos, mas minha família é cristã tradicional, católica, né? Meu pai e minha mãe é aquele jeito, não é aquele católico que você sabe, né? Vai na missa de vez em quando e tal. E assim eu entrei na igreja, me enganjei muito rápido, sendo coroinha, acólito, tá? Sendo posso dizer, a principal promessa da paróquia que eu pertencia, né? Paróquia Santa Luzia, aqui em Galinha Azul. Eu era o menino pródigo, tá? Era o mestre de cerimônia aqui da paróquia, mestre de cerimônia, aquele que cuida da cerimônia da liturgia, né? Eu conheci os franciscanos menores, né? Franciscanos recoletos menores, e também eu fazia parte da equipe vocacional do Seminário São José, né? Localizado no Rio Comprido, Rio de Janeiro. Eu estava dividido entre os 2 seminários, assim. A vida sacerdotal para mim estava muito clara, porque assim, eu tinha muita questão de uma missão, uma questão divina, de atender o chamado. E eu tive um encontro muito forte com a questão espiritual, com 14 anos de idade, 14, entre 14 e 16 anos.
É uma história muito fabulosa, tá? Eu encontrei um duende, um gnomo, tá? Para ser mais exato, um gnomo. E esse gnomo me deu umas cartas. Sim, cartas mesmo, palpável, não é sonho. E eu tenho uma testemunha oculta que é meu sobrinho. Como eu sou sétimo filho, meus sobrinhos quase minha idade, né? Enfim, eu tô dando aqui um exemplo, tá? E desse jeito, tá? Com esse encontro que eu tive com o gnomo, ele falou mentalmente comigo. Eu peguei as cartas dos gnomos, tá? E é de um saco, um chapéu, né, verde, com as cartas dentro. Cada carta ela fala de um aspecto de vida. Então tem os gnomos da prosperidade, os gnomos da sorte, os gnomos da felicidade, os gnomos do amor, enfim, gnomos da paz, vários. E aí, quando eu fui devolver, eu cheguei para casa e eu fui à missa, né? Eu encontrei com esse gnomo no sábado. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Essa questão do seminário já é bem mais para frente, mas eu tô dando exemplo para dizer assim que, nossa, foi uma coisa que chamado repentino, não, uma coisa que já vinha comigo. E o que acontece? Quando eu fui à missa, né, o padre falando que na pastoral dos deuses, bababá, bababá. Fazer para dormir. Eu peguei muito para mim, assim, pô, cara, isso aqui é para mim. Eu vou devolver isso aqui porque isso aqui não é de Deus, né? E realmente, né? Errado não tava em pensar assim, né? Em devolver sim. Mas, enfim, peguei e levei. Quando cheguei, falou: olha, isso aqui é para você. Não é agora, mas um dia vai chegar a tua hora. E me deu assim uma situação. Eu me vi algum tempo como se fosse uma tenda cigana jogando carta. Eu fui para casa. Quando eu fui, não consegui dormir. A minha ânsia de usar aquelas cartas para jogar, para fazer magia, enfim, foi muito grande. Na época, era menor de idade, e aqui é um pouco distante da minha casa. Quando eu vi esse que não foi um encontro, que eu estava voltando de veterinário, voltando com o meu cachorro na época, né? E eu não tenho mais ele. Então, voltando, então, quer dizer, é distante, né? Não é do lado da minha casa. E aí eu tava indo de madrugada, mas sumido, né? Um lugar não é tão... Rio de Janeiro, né, gente? Rio de Janeiro é um lugar tranquilo, né? Infelizmente não é um lugar tranquilo. Não é isso tudo, mas também, né? Não podemos ser demagogos. Eu voltei 6 da manhã, correndo, sei lá. Cheguei lá, não tinha mesa de nome e nem as cartas. E assim vivi. Então, desde então, tinha, namorava na época e tudo e tal. Tava, mesmo fazendo um encontro vocacional, namorava. Nunca deixei de namorar. Então, assim, quando chegou na hora de eu entrar no seminário, eu não entrei, basicamente, tá? Por questões, assim, carnais mesmo, né? De questão, assim, pô, não conseguia me ver ali na época sem mulher mesmo, né? Não tinha como. Não conseguia ver isso. Mas eu tinha um desejo muito grande. Então, assim, eu recusei entrar tanto no seminário como nos franciscanos menores, né? Que são os chamados franciscanos conventuais, né? Eu cheguei até no Retiro, no bairro do Retiro, lá em Petrópolis, que tem lá, né, a ordem deles. Aliás, acho muito bacana, né? A experiência foi muito boa. E são muito mais, assim, entre os franciscanos e os padres, né, seculares, é muito melhor os franciscanos menores. Né? São gente como a gente, né? Come todo mundo junto, não tem esse negócio de lá, tem hierarquia lá, né? No Seminário São José. E até muitos casos sexuais, tá? De pessoas de dentro, tá? Enfim, não entrei. Continuei na igreja, só que assim, eu sempre fui uma pessoa que levei muito a sério a questão de espiritualidade, questão de trabalho e serviço. E eu era, assim, eu posso dizer que eu era a única pessoa que levava a sério realmente a questão de trabalho e serviço dentro do que eu fazia, da liturgia, como minha cerimônia, era coordenador dos coroinhas, era vice-coordenador do vicariato, papapá. E aí eu comecei a me decepcionar, assim, porque eu vi que muitas pessoas falavam não fazer. E aí eu lendo, né, começando, né, lendo e tal, aí eu comecei a fazer faculdade de história. E eu comecei assim ver contradições, primeiro, decepções com pessoas, tá? E depois comecei a ver pela questão doutrinária, tá?
Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em livrarias, eu peguei um livro, enfim, comecei a estudar sobre a mitologia grega, os deuses gregos, Apolo, né? Deus da verdade, Deus da cura, Deus da poesia, Deus do oráculo, né? No luciferianismo temos ele como Abaddon, Apolion, tá? Vou fazer um vídeo sobre ele, aliás. Eu vi uma máxima grega. Uma máxima é como se fosse um conjunto de regras, tá? São várias. Dentre elas tem várias. Honrar os pais, blá blá blá. E uma delas os amigos devem ser honrados e os inimigos combatidos. Essa frase até hoje está comigo. E essa eu vou levar até na minha lápide. Porque eu comecei a ver assim, poxa gente, mas no Evangelho Jesus perdoa todo mundo, pá, muito bom, muito bacana. Mas, na real, no jogo, no play, na realidade, na reality, não é assim. Ah, vou perdoar. Não pode. Você vai ter um funcionário. Um funcionário é uma pessoa displicente, não tem como perdoar alguns erros, tem que ser demitido. Se uma pessoa comete um crime hediondo, não tem como você deixar junto com outras pessoas com risco de prejudicar outras. Isso, gente, isso é básico. Desculpa se fazer ginástica mental, dizer que tem que perdoar as pessoas, amar os inimigos. Gente, mas isso não entra. Isso eu comecei a vou estudar. Aí que eu te falo, estudar. Entendeu? Estudar. Eu comecei a estudar e vi. E outra, vi deuses diferentes. Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento. Deus do Antigo Testamento mata todo mundo, e o Deus do Antigo Testamento deixa viver todo mundo. Tá muito bom. Perdoa todo mundo. Então, assim, eu vi uma contradição e comecei a estudar. E no meu coração, eu era um cristão que não ia mais para a igreja. Eu tinha perdido toda a vontade, toda a questão de estar ali, porque eu via que é apenas para ego, um ego inflado totalmente desnecessário, ter altas patentes, né? Tem um cargo de coordenador. O pessoal briga isso na igreja para fazer isso. Gente, fala sério, não ganha nem disso. Se gaste um zero, pelo menos, gaste um zerinho ali, tudo bem, mas não ganha nada, entendeu? Então comecei sabe, ver tudo muito efêmero. Aquilo que eu achava que era sagrado, eu comecei a ver que não é sagrado. Na verdade, é totalmente ao contrário isso. E aí eu comecei a cultuar os deuses. E aí me veio as cartas novamente. Primeiramente o baralho da vovó cigana. Comecei a jogar, mesmo trabalhando como vendedor de livros. E eu jogava para os clientes, jogava para os meus colegas e jogava para a dona da livraria. Então começou. E eu trabalhei em 5 livrarias. Em pelo menos 4 delas eu jogava durante o trabalho mesmo, tipo assim, jogava durante o trabalho, tá? Então pegava, então assim, minha vocação, tá? E o que acontece? Nas livrarias que eu trabalhava, eu tive um problema muito grande, tá? Não vou dar detalhes sobre isso, tá? Mas eu pedi para sair desse trabalho, pedi demissão, já tinha um tempo de casa, eu tinha uns 5 anos, eu acho. 5 não, 3, eu não me lembro agora. Eu tinha uns 3 anos de trabalho, eu acho, não me lembro, tá? E assim, o que acontece? Quando eu saí, eu estava numa depressão muito profunda, porque assim, eu era uma pessoa, um adulto, já adulto mesmo, mais de 20 anos, né? E assim, eu era uma pessoa que eu não sabia o que era curtir a vida. Nunca tinha bebido uma bebida alcoólica, nunca tinha fumado. Tive vários relacionamentos, mas a maioria foi tóxico mesmo. Então assim, eu era uma pessoa frustrada. Era um adulto, sabe assim, você não é feliz? Sabe, você busca algo, e eu tinha sempre uma questão de buscar o divino dentro de mim, muito grande, um buraco mesmo. E quando eu saí, pedi para sair por motivos pessoais, né?
eu tava já fazendo umas magias, já tinha conhecido uma bruxa, já tinha um contato já com essa energia, tinha um contato com Hecate, é importantíssimo falar sobre isso, tá? E aí o que acontece? Eu peguei um dia na minha casa, assim, eu tava sofrendo muito porque eu sentia uma vontade de ser uma outra pessoa que eu não era. Eu estava sofrendo também por amor. E eu tava tendo uma crise existencial muito grande. E eu falei, cara, eu vou me matar. Na boa. Eu até agora não fiz nada, vou ser uma pessoa miserável, não vou fazer muitas coisas na vida. Não tenho filho, não tenho ninguém, não tenho mãe, mas. Entendeu? Eu morri, ela vai chorar e tal. E pá. Meu, né? Aliás, tanto mãe como os irmãos me criticavam, eu sempre fui uma pessoa diferente, uma questão de até sensibilidade espiritual, eu sempre fui menosprezado, ridicularizado, bulinado mesmo, por todos, amigos e tudo. Então, assim, eu era uma pessoa infeliz, insegura. E eu falei, vou matar, pô, sei lá. Só que assim, eu nunca quis me matar. Essa questão de tirar vida é uma coisa muito forte, porque pode chegar pra você agora e você tá passando por uma situação semelhante. E eu, sempre quando eu vi assim, alguém vai fazer alguma coisa e tal, eu tô falando isso, tô sentindo algo aqui atrás de mim. Então, com certeza, vai chegar, tá? Alguém que possa estar passando por um momento assim. Então, eu tava com uma crise. Então, assim, o motivo que me levou naquela hora a ter uma crise, gente, pode não ter, não pode ter sido metade de uma crise que você teve na tua vida. Mas isso, gente, vem no momento espiritual que você está fragilizado. Então, quando você está fragilizado, um pingo é uma tempestade. Um pingo é um furacão. Um corte é uma morte. Então, eu estava muito mal, estava com uma crise, eu não era feliz, eu estava chorando, eu estava fragilizado, eu não tinha amigos, eu não tinha um amor, eu não me amava e eu não tinha razão de viver. Tudo que eu achava sagrado, de uma forma ou de outra, tinha me abandonado. Não vem com papinho, Jesus chama cacete, tá? Sou luciferiano. Então, mas mesmo assim, mesmo aquela questão daquele amor, não faz sentido pra mim. Esse amor que ama todo mundo por igual, é um amor, sabe? Aquele amor que é um amor que ama todo mundo, não é amor. É um, não sei, é uma comodidade, é uma consolação apenas. Não é amor, não é amor. Então eu tava naquela situação ali, pensei, vou matar. E aí o que acontece? Eu não pensei se eu vou matar, eu não tava, a minha intenção não era essa. Mas eu tava sofrendo demais, eu só queria que acabasse. Então me cortar é meio complicado, porque eu sempre amei meu corpo, me amo. Então eu pensei, sei lá, tomar alguma coisa. Eu tava nessa questão sofrendo demais, e eu falei, cara, hoje. E eu tava pensando nisso mais ou menos uma semana. Eu começava a chorar do nada. Eu comecei tudo me, sabe, qualquer coisinha me batia. Eu tinha perdido meu cachorro. Eu não tinha mais razão de viver. E chegou numa noite de lua cheia. Eu falei, vou matar. Ah, vou matar. Tava sentado numa poltroninha que infelizmente eu não tenho mais. Se tivesse, até mostraria. Tava sentado lá e eu tava pensando, cara, como que eu ia fazer isso? E eu não tava mais nem aí, cara. E assim, na verdade, eu queria mais fazer isso mesmo pra, assim, pra pessoas verem, olha, cara, olha, eu sofri. Isso aqui vai ser um tapa na cara de muita gente. Sei lá, eu achava que eu fazendo isso seria um tapa na cara de alguém, entendeu? Enfim, a hora tinha chegado, 10 horas da noite. Eu tava ali, tava com o meu celular, na época o Samsung, muito bom, o Samsung durou muito tempo. E, ó, fazendo comercial aqui de celular. E aí tava assim do lado, né, sobre a minha coxa, eu tava sentado. Ah, essa é uma poltrona que ela era, não é reclinável, mas é como se fosse aquela poltrona de piscina, só que ela com a camurça, né? Ela tem.
Eu tava reclinado, tava ali pensando e tal. Eu não lembro se. Eu não vou lembrar se eu tava com algum remédio ali pra tomar. Eu não sei. Eu tava. Se eu não me engano, na época eu tava tomando remédio pra pele. E esse remédio baixava a pressão. E eu falei, cara, se eu tomar uns 50 desse, uns 20 desse aqui, eu vou morrer. Então, eu tava pensando. E eu tava assim, já muito consciente, muito tranquilo, muito designado, sabe? O pior é isso. O pior não é você estar triste apenas. É você estar designado. Cara, é isso aqui, acabou. Não tem mais, entendeu? E quando eu tava ali, quase, o que acontece? Eu tinha comprado no shopping onde eu trabalhava, né? Eu comprei aquela machado duplo. E, enfim, eu comprei porque eu gostava muito dos vikings, né? Da cultura dos deuses nórdicos também, né? E aí, beleza, enfim. Mas eu não comprei em relação a isso, né? Mas eu também. Isso faz muito tempo, gente. Isso aí nem sonhava ter filme do Thor, Vingadores, nada. Aconteceu que quando eu tava assim, veio uma mensagem no WhatsApp, não queria atender ninguém. Ah, aliás, ninguém tá falando comigo no WhatsApp, eu tava totalmente, sabe aquela época que você está sozinho, cara? Solidão é a pior coisa que tem. O que acontece? Eu peguei, não é nem entender, mas eu vi uma cliente minha, que já passei por situações que eu jogava carta com ela, jogava e tal. Me apresentou Hecate, uma querida amiga minha, né? E o nome dela é Mona Lisa. E a Mona Lisa foi mandando mensagem. Assim, rapaz, eu acabei de passar na loja, me falaram que você pediu pra ser mandado embora. E aí eu respondi, não queria responder, mas respondi sim. Aí ela, poxa, ela assim, olha, eu não sei porquê, mas eu senti uma vontade de falar com você, porque eu conheço um sacerdote chamado Godin, é, nórdico, né? Dos deuses nórdicos, e ele tá abrindo uma curso de runas. E eu falei que tem tudo a ver, você tem muita essa energia, você não tem muita energia dos deuses gregos, não, eu vejo muita energia dos vikings em você. Quando ela tá falando comigo, eu tinha tirado, porque eu tava já querendo me matar, né? Tava querendo já finalizar. Eu tinha tirado e ele tava no meu, entendeu? Eu queria deixar só alguma coisinha assim do lado. E aí eu olhei o machado com a luz da lâmpada brilhou intensamente. E ela já tinha me falado uma situação de Odin com ela, que ela tava cultuando Odin, bababá. Eu vi Odin ali, cara. E aí comecei a ouvir um barulho, clá, 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 barulho de corvo, né? Que Odin tem 2 corvos. Então cara, eu falei assim, por que isso, cara? E aí ela já me falou, já me passou o contato dele e eu comecei a chorar. Aí eu entrei em contato com ele em um oi, assim, porra, cara, eu, né, pra mim é muita informação, né? Quando eu mandei contato pra ele, mandei mensagem pra ele, me respondeu, começamos a conversar, e eu falei assim, cara, tu tem uma inteligência muito grande, cara, faz parte do nosso Kunded, né, que é o... Kunded é uma tribo, tá? Podemos dizer assim, um grupo de pessoas, né? Enfim, tem hierarquia, tem o sacerdote, tem o líder, né? Como as tribos germânicas, né, nórdicas aí, islandesas, norueguesas, dinamarquesas. E aí eu entrei pro curso de runas, entrei para esse grupo, fiz xamanismo nórdico. Então minha vida assim foi pros deuses. Consegui um emprego, estava passando uma situação financeira muito complicada, devendo dinheiro mesmo, tipo assim, emprestado. Tava todo fodido. E quando eu entrei, tipo assim, mudou minha vida. Eu entrei num outro emprego muito melhor, numa livraria muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Aprendi a fazer magia rúnica. E ali eu conheci várias pessoas e uma delas, uma querida amiga, que me colocou no grupo de Wicca. Eu não pertencia à Wicca, nunca fui um bruxo wiccano. Tá? Eu era um Asatru Vanatru, que se fala, tá? Que cultua, que tem a fé nos Vanires e Aesiris, né? Que são os deuses nórdicos, né? E eu entrei nesse grupo, enfim, lá dentro eu comecei a ter uma dissidência com o líder do grupo. Por quê? Porque assim, ele combinava de fazer as coisas, eu não fazia. Eu não gosto disso. Outra, ele me passou o Havamal, que é a Bíblia, né? É os textos sagrados, pá, os poemas rúnicos e tal. E ele começou a ter uns questionamentos que eu não concordei, tipo assim,
Nem todo mundo pode jogar runas, nem todo mundo pode fazer magia. Tipo assim, eu vi uma questão elitista que eu não concordava. Aí que eu conheci os dragões, a magia dos dragões. Nesse grupo da Wicca, sempre tinha palestra. É um grupo bacana. É um grupo da Wicca de Goiás, bem bacana. Eu nunca tive assim. Nunca tive problema. Não fiz grandes amigos dentro desse grupo. Mas é um grupo bacana. Não tenho nada a reclamar. Até falava com o dirigente do grupo, que mora em Portugal. Pelo menos morava. O que acontece? Numa dessas assisti uma palestra com magia dos dragões. Me apaixonei. Conheci Tiamat, conheci Kingu, conheci Apis, conheci Fafnir. No mesmo dia tive um contato direto com Fafnir, dragão do fogo. E eu comecei a fazer magia dos dragões. Maravilhoso. Aí eu posso dizer que foi a minha caminhada dentro da bruxaria, minha caminhada dentro da magia. Porque ali dentro, aí eu fiz minhas runas, né, as runas dos dragões, né, runas nórdicas não, é outro papo. E, enfim, eu comecei a fazer magia. E aí, dentro disso, a questão do Tiamat e tudo mais, conheci o meu mestre mentor luciferiano, na qual me apaixonei. Eu vi as palestras dele e tal, comecei a frequentar o templo de Lúcifer. Lá conheci a Quimbanda luciferiana. Aí me apaixonei total. Minha primeira consulta foi com Rosa Caveira. Foi Rosa Caveira. Maravilhoso. O recado que ela me deu até hoje, o fim comigo. Energia de Quimbanda, gente, todo respeito, outra energia. Somente assim, eu comecei a iniciar nos cursos, comecei no curso da FOMED e tal, blá blá blá. Só que assim, eu fiquei, e como que eu queria desenvolver dentro da Quimbanda luciferiana, e lá não desenvolve a Quimbanda luciferiana. Lá tem a Quimbanda luciferiana, toca Quimbanda luciferiana, mas não tem curso, não tem fundamento, não tem nada. E dentro desse grupo da Wicca ali, tinha ali, né, o sacerdote que me deitou para Quimbanda. Conheci ele estava com um curso, entrei num curso que é de cartas de São Cipriano, fiz. Depois teve um curso de tarô, fiz. E depois tem um curso de Quimbanda, fiz. E juntamente iniciando o luciferanismo paralelo. Então, toda a minha energia da esquerda ali estava voltada. Então, ali foi meu caminho. Viajei para deitar para Quimbanda, viajei para Goiânia e tal, me deitei para Quimbanda, fiquei até mais tempo que o necessário, voltei, era para fundar, para continuar a matriz, né? Só que por de brigas na casa e por, assim, como eu posso dizer, gente? No luciferianismo, eu tenho uma concepção que é assim, você tem um mestre, mas o caminho é teu. Então chega uma hora que os seus fundamentos você tem, não é uma questão de você achar que sabe tudo e tá tudo certo, não. Mas tem seu caminho. Então às vezes tem um caminho que você começa que assim, tá mais atrapalhando do que ajudando. Então é essa hora que você tem que partir. No luciferianismo não tem essa coisa assim de, vou tomar conta aqui de você, você é meu filho e vou pegar no colo a vida toda. Não, tem um caminho. Então como eu tinha deitado, já estava aqui, estava distante, ele tinha que vir para cá, não tinha condição de ele vir, e estava começando a ter brigas na casa grande, né? O meu Exu em terra tinha falado, aí eu já estava já atendendo, eu já estava fazendo magia, já estava jogando, então já estava trabalhando para a espiritualidade já. Eu falei assim, não, vou seguir meu caminho. Meu Exu falou, não, segue teu caminho porque a energia está pesada. Por causa dos filhos da casa, estava tendo guerra mágica. Então eu não gosto disso. Para mim não tem lógica uma casa ter briga. Então saí. Comecei a trabalhar com o meu Exu, né? Padilha, estava trabalhando com Padilha naquela época. Não, estava mais forte com o meu Exu. E aí o que acontece? Aí, nessa situação conheci meu cigano. E aí me apaixonei muito pela energia cigana e deixei um pouco Quimbanda do lado. E fiquei com o cigano. Com o cigano também conheci também a magia egípcia. Olha só. Até que Baal-Zebu me chamou. Baal-Zebu me chamou. Fiz pactuação com ele. Tá? Baal-Zebu. Baal, não tem problema. Fiz a pactuação com ele. Tá? E aí Lúcifer me chamou novamente, né? Já era pactuado, já bem antes já. Na verdade, já era pactuado já antes de deitar para Quimbanda.
E aí me reencontrei com a minha essência primária, né? E é o seguinte, né? Eu estava falando da questão de cristianismo e tudo mais. O cristianismo, tá? Para quem está aqui ainda nos assistindo, o cristianismo é o maior mal da humanidade. Mal. Por quê? Porque é o seguinte, ele traz a segunda maior culpa. A primeira culpa que quem aceita, né, demiurgo é o quê? Pecado original. Que é o quê? Adão e Eva ter comido a árvore do paraíso. Então, quer dizer, a criança já nasce culpada. Você tem um filho, seu filho já nasce errado já. Chegou errado. Ele tá errado. Tem que batizar, não, porque não tá puro. Ele tem que batizar para ficar puro. Porque Deus, na sua onipotência, se um recém-nascido morrer e não ser batizado, vai para onde? Responda essa aí, católico. Responda essa aí, católico. Então, o que acontece? Quando essa vinda do Nazareno, né, morreu na cruz, quer dizer, você é culpado de ter morrido na cruz. Entendeu? É basicamente isso. Ele morreu na cruz. A única forma de livrar você do pecado é isso. Então, assim, como você entra no banco para pedir um empréstimo, porque você entra no banco para dar um jeito na tua vida, né? É isso que a pessoa procura na gnose, na espiritualidade. Só que você chega lá assim, pô, você tá aqui, beleza, mas tu tá errado, tá devendo. Por que isso? Então, tá mais devendo mais. Então, você é uma religião de culpa. Eu fiz uma tatuagem aqui de cruz. Passou 2 meses, eu fui atropelado, arrebentei todos os tendões no meu pé esquerdo. A maneta da moto atravessou meu lado e como posso dizer, a relação da moto, que é aquele carrossel, rasgou as minhas costas assim. 2 meses depois que eu fiz a tatuagem da cruz. A cruz é uma imagem que ela traz desgraça, doença, fraqueza e morte. Estou falando do arquétipo da cruz. E eu tinha essa tatuagem até pouco tempo, até ano passado, né? E eu fiz essa aqui, tá? Foi um bote com pentagrama mesmo, representando o Chaitanya, representando as minhas divindades, tá? Que é altamente contra isso. Me libertei da cruz da escravidão. Aceitei Chaitanya. Essa é a minha história. É assim. Minha filosofia é luciferiana de vida. Trabalhar ascensão espiritual, estudando, quer dizer, gnose, meditando, trabalhando os pranayamas, trabalhamos as yogas, trabalhando o tantra, trabalhando a magia sexual e fazendo magia para realizar. Eu convido você, se você está passando por momentos de dificuldade na sua vida, momento que você se sente fracassado, pessoas pisando em você e você com uma fé estagnada, uma fé que coloca você para baixo, eu te convido a você seguir a ordem das serpentes, a você ascender com os deuses luciferianos. Rebele-se contra essa ordem vigente que faz você estar no ciclo de Sansara, reencarnar, reencarnar, reencarnar. Você esquece da vida passada, mas vem com a culpa da vida passada. Isso é justiça? Não. Nós luciferianos trabalhamos para isso. Iniciamos e pactuamos para pertencer às hostes infernais junto com Lúcifer e os seus deuses. Venha ter prazer, venha ser dono do seu próprio destino, venha ter o poder da magia, venha ter o poder do conhecimento, venha ser sábio de verdade e seja astuto como as serpentes. Derrote seus inimigos, aquelas pessoas que dão tapa na cara de você e ri, debocham de você, e você, não vou fazer mal porque vai voltar para mim. Mas o que ele faz não volta para ele, né? É engraçado isso, né? Se a pessoa pode fazer te derruba, ali no universal deixa. Mas você fazer para ele ali no universal te pune,
Amigos devem ser honrados, inimigos combatidos. Seja um luciferiano, seja um satanista. Nos acompanhe os nossos vídeos. Vamos falar sobre pactuação, vamos falar mais do luciferianismo. Faça parte da Ordem da Serpente e mude de vida. Deixa de ser escravo e vire um rei. Agios Lux.